E o assunto aqui hoje do seu programa é a famosa TPM, a tensão pré-menstrual. E olha, esse assunto rende sempre, né? Eu tô aqui hoje com a doutora Liliana Dutra e a senhora vai tentar aqui, doutora, me esclarecer todas essas situações. Vamos lá. A gente estava conversando um pouquinho aqui, no intervalo, a doutora me explicou o seguinte: a maioria das mulheres, a maioria esmagadora das mulheres vai ter esse sentimento, esses sintomas de TPM, pelo menos em algum momento da vida aí. Isso atinge a grande maioria. Você me disse que as estatísticas entre 70%... variam entre 75% a 82%. Quer dizer, é uma grande maioria. Agora, eu tava conversando ali com a minha amiga de todas as tardes, Bianca Oliveira, e ela tava falando, não, eu não consigo. Acho que não. E tal. Você viu, né? Eu falei, não, vou ligar pro seu marido. Muito boa a colocação. Acontece isso, as mulheres não conseguem saber que elas estão na TPM? Acontece. Inclusive, é bom a gente definir. Tensão pré-menstrual, ela é uma síndrome, né, com vários, você mesmo falou, quase 150 tipos de sintomas, mas elas são pré-menstrual. A gente tem que cuidar. Eu até brinco com as minhas clientes dizendo assim, olha, mais do que 10, 15 dias é chatice mesmo, já gente. Não é TPM Vamos tratar mais. De outra forma, né? Homens vão anotando aí. Isso, vão anotando. É muito importante conhecer o que é a síndrome da tensão pré-menstrual. Esses dias eu estava no meu consultório e uma mãe trouxe a sua filha pela primeira vez para conversar um pouquinho e daí disse assim, olha, inclusive tem essas coisas aí de tensão pré-menstrual, eu não sei o que é isso, doutora, se a senhora pudesse explicar para ela, vira-se ela para a mãe e disse, como não, mamãe? A senhora tem sim, e das boas, doutora. Então, muito importante que a mulher se conheça, sabe, Wagner? Precisa se conhecer. E não adianta dizer que não tem, querer sair de bonito na ficha, sabe? É uma coisa muito vasta, atinge várias áreas do universo feminino e, portanto, sempre tem alguma possibilidade de você estar com o pezinho ali sem saber que está tendo alguns problemas que estão tirando a sua qualidade de vida. Então, precisa conhecer. E eu acho que as mulheres que têm uma menstruação um pouco mais regulada, então, tanto elas, quanto os seus maridos, as pessoas que estão mais intimamente relacionadas, elas conseguem saber. E dia 20, tá na proximidade. Acho que tá. Agora, existem mulheres que têm o ciclo muito desregulado, mas irregular. A TPM tá lá, né? Está. É porque é uma questão hormonal, né? Então, a gente tem uma fase da vida feminina que todo mês é uma fase bonita, é uma fase glamurosa, é uma fase feminina, é uma fase de estar para cima. E tem uma outra fase, que é um domínio de um outro hormônio, que é a progesterona, que, como o próprio nome já diz, é progestar. Então, é aquela fase mais tranquila, mais depressiva, mais calma, mais tranquila. E, às vezes, meio tristonha, meio melancólica. E nessa mudança, algumas vezes, há momentos de fúria, realmente, né? De muita angústia, de muita tristeza, de dores de cabeça intensas, de inchaços. Então, aí nós podemos abrir um leque muito grande. É importantíssimo que a mulher se conheça. Como fazer isso? É uma boa pergunta. Nós podemos e devemos pedir que a mulher analise a si mesma durante 1 ou 2, 3 ciclos. Sabe, naquele dia eu tenho alguma coisa? Não, não tenho. No próximo, na proximidade da menstruação, eu fico irritada, qualquer coisa, ou eu perco a concentração. Então, faça essa anotação, porque você precisa se conhecer para poder saber como lidar. Acho que essa dica é fantástica. E precisa. Porque sabe o que eu acho sobre TPM? E aí por isso que eu defendi lá nas nossas reuniões de pauta a gente falar sobre esse assunto aqui, porque eu acho que é um assunto tabu. Embora todo mundo saiba que isso existe, todo mundo convive, mas eu acho que as pessoas não conseguem muito assumir esse momento, estou de TPM. Tá aí aquela clássica briga marido e mulher, né? Ele fala, meu bem, você tá de TPM? Aí o mundo cai, né? Não sim. Pode fazer a pergunta. Não, agora vamos falar aqui, colegas, por favor. Prestem atenção, porque a gente não pode abusar disso, sabe? Tem gente que abusa, Wagner. Ah, não, eu estou de TPM. Nem fala comigo, então usa isso como uma desculpa. Isso não é para ser desculpa, né? Isso é para ser tratado, isso é para ser analisado, isso aí é para ser mudado. Sabe que eu tenho um amigo que ele estava na faculdade na época, então assim, ele namorava ainda a esposa dele atual. E aí começou a ter esse tipo de coisa. Toda vez eles iam brigar, não, mas então me desculpa, é que eu tava de TPM. Aí, né, ele começou a anotar no caderno assim, tá de TPM tal dia. Aí foi fazendo um diário, sabe? Namorado. Ele fez o que ela deveria ter feito. Aí até que chegou um dia, ela falou, não, eu tô de TPM. Escuta, mas
3 TPMs no mês? Como é que isso funciona? Lembra do meu conceito, vira chatice isso. Então, realmente, isso tudo tem que ser muito levado em consideração, a mulher se conhecer. Ela precisa se conhecer para pedir também essa colaboração de quem está vivendo junto dela, né? Principalmente o marido, depois os filhos. E a gente tem que pensar que a mulher evoluiu muito. Antigamente ela ficava dentro de casa, ela tinha as responsabilidades dela reduzidas a um universo muito pequeno. Hoje ela interage com um grande número de pessoas e, portanto, ela passa a ser intransigente com um grupo muito maior. Ela ocasiona desavenças num grupo muito maior, ela torna o ambiente onde ela está muito desagradável quando ela não tem conhecimento de si mesma e começa a ter os ataques todos pertinentes até, mas que não deveriam ser tratados dessa forma. Agora, mesmo a mulher se conhecendo, vamos supor, ela fez esse acompanhamento, ela sabe que ela tá de TPM, talvez ela não consiga se controlar mesmo. Aí você falou, as mulheres hoje, elas têm um campo de atuação muito grande, então tá lá numa empresa, uma diretora de um núcleo ali, de uma multinacional. A gente tem as mulheres cada vez crescendo mais no mercado de trabalho. Como é que ela pode fazer, doutora, para conseguir se controlar? Porque às vezes uma coisa pequena numa reunião de trabalho, para ela tá se tornando uma coisa gigantesca, né? Sim, é um bicho de 7 cabeças, literalmente, né? Eu creio que quanto mais ela tem esse conhecimento que ela fez individualmente com ela, tentando fazer essas anotações, percebendo-se a si mesma, ela vai ter mais condição de buscar uma ajuda, de saber se aquilo para ela realmente é importante, de lidar com situações medicamentosas, com questões de exercícios físicos, com questões alimentares, que vão ajudá-la a não perder literalmente a estribeira, né, quando estiverem à frente de uma reunião naqueles dias e com uma decisão tão importante a ser tomada. Não pode virar chacota. Não pode virar chacota. Vamos lá para as dicas do outro lado. Como é que nós, homens, a gente deve lidar com esse momento? Primeiro de tudo, não brincar com o assunto. O assunto é sério. Principalmente na hora que ele tá em voga. Não, vira bicho, sabe? Vira, assim, algumas coisas. A gente costuma ter algumas fotos mostrando, né? Parece uma criança impertinente, às vezes. Parece uma pessoa enfurecida, sem noção do espaço. Há mulheres que, só de você falar, elas perdem o controle, vão pegar alguma coisa, derramam, mesmo você falando suavemente. Então, o homem tem também que conhecer aquela pessoa por quem ele se apaixonou, por quem ele decidiu viver a vida com ela. E ajudá-la também muitas vezes. Mas de brincadeira, nessa hora, cai muito mal. Não dá certo. Não gera resultados positivos. Não dá para dizer assim, não, mas eu quero só aliviar, eu quero só facilitar para a gente. Vamos levar isso de boa, vamos conversar, como dizem a juventude. Né? Vamos de boa tratar desse assunto. Imagina, foi mal. Não, cuidado, né? Não é assim que funciona. Então, a primeira coisa é lidar com certa paciência mesmo, sabe? Vai passar, né? Vai passar e também tem que ser ajudada muitas vezes, né? Então, por exemplo, aquele pai que tem criança já, que sabe que a mãe está nervosa, que está gritando por qualquer coisa, que chega e não dá nem um oi, nem bom dia, que o mundo já acabou. Tira as crianças para dar uma volta, curte o momento pai e filho, deixa ela um pouquinho sozinha, ela vai se recuperar, vai respirar fundo, vai acabar de tirar aquela sujeira que ela fez ou guardar a roupa que o menino deixou esparramado e que vai tornar o ambiente ali um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais gostoso. É que eu acho que nós, homens, a gente também demora um tempo para poder perceber que estamos vivendo o campo de batalha da TPM, né? Sim. A gente começa a querer justificar, a querer retrucar e tal, aí depois, não tá dando resultado, então é TPM, eu tô aqui lutando à toa, né? Eu costumo dizer que a gente está cercado, Wagner, de tanta informação que a gente não tem educação, sabe? São assuntos que a gente precisa ter educação, precisa entender o que está acontecendo, né? É uma coisa que, independente do fato de ser hormonal, ela também tem que exercer o domínio próprio, ela também tem que exercer o conhecimento que ela tem, as coisas que existem no mercado, a ida ao profissional para ajudá-la, né? O reconhecimento disso, porque se ela continua negando,
é a primeira coisa que não dá certo, né? Eu nego, eu não, imagina, eu sou tão centrada, eu sou tão calma, eu não tenho essas coisas. Quando eu saio do sério é porque eu tive um Nossa, motivo. foi porque me tiraram do sério. A tal da síndrome de Eva, né? Sempre foi o outro. O outro. Mas, doutora, o homem, o marido, eu acho que é o que mais sofre com a TPM da esposa, né? Não. Não? Quem mais sofre com a TPM da esposa são as crianças. As crianças? Sim. Porque os maridos têm a vida fora, trabalham, chegam muitas vezes só no final ou iniciozinho da noite, entendeu? Ou chegam de manhã, quando ela já está de saída, apavorada, com criança dentro do carro. E aí sim, é dentro do carro, é para levantar a criança, é para... Você entendeu? Então, há muito tempo de exposição. Então, a gente tem realmente, inclusive, como você citou as estatísticas, algumas mães que têm descuido, não chegam a ser furiosas a ponto de ocasionar uma tristeza, um espancamento, mas elas têm o descuido. Então, uma criança cai, por exemplo, porque ela estava num momento em que nem ela viu, não percebeu a situação. Ou lidam com um pouquinho mais de agressividade, né? Pega mais firme, briga mais na própria palavra. Então, quem mais sofre nesse universo, a gente vê, são as crianças mesmo. É aquela coisa do ataque verbal. Porque você, sabe? E aí começa a se exacerbar, e daí a coisa vem tudo, daí a mágoa com o marido, com a mãe, com o pai, com o universo, vira-se em cima daquelas crianças. Quando eu perguntei se o marido era quem mais sofria, você me disse, não, eu pensei que você ia falar outra coisa, que quem mais sofre é a própria mulher. Ah, com certeza. Mas eu acho que é um pouco isso também, né? É porque ela tem um sofrimento que muitas vezes ela não reconhece, ela só tem uma qualidade ruim de vida. Ela não passa por um momento, todo mês é isso, você imagina o cansaço. Se você tem que pedir perdão sempre para os teus filhos, para o teu marido, no teu trabalho, se justificar. Então, isso é muito cansativo, isso é um período de qualidade de vida ruim. E nós não estamos para ter qualidade de vida ruim. A gente vive para ser feliz, temos para né? ser isso. E isso tira a felicidade de muita gente, sabe? Dela própria, porque quando ela reconhece, ela viu o tempo que ela perdeu ou quanto ela magoou, porque tem situações que quando a gente solta o vento, Wagner, não tem como voltar, sabe? São palavras que às vezes são muito duras, e né? machucam e criam mesmo, coisas que vão ficar lá dentro guardadas, entendeu? Então, a qualidade de vida é uma coisa que tem que ser buscada. Agora, olha, a doutora deu dicas aqui de como que a gente fala mais na intimidade aí, né? A mulher pode ter ajuda e tudo mais. Agora, e quando a gente tem que lidar com uma mulher de TPM no trabalho? Que não tem tanta intimidade assim. É a minha pergunta para a doutora depois do intervalo, onde a gente vai falar também sobre o que acontece fisiologicamente. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o corpo da mulher e como tudo isso acontece e por que tudo isso acontece. A gente vai para o intervalo e a gente volta já, não sai daí.